policiais então invadiram o primeiro apartamento, eles não encontraram nada, tava tudo limpo, tava tudo ok. Agora, quando eles invadiram o segundo apartamento, aí eles se depararam com uma verdadeira câmara de fazer pessoas sofrerem. Tinha sangue por toda parte, inclusive no teto. E ali os policiais perceberam que aquele caso criminal era bem maior e bem mais brutal do que eles tinham imaginado. Oi pessoal, eu sou a Miss Ayoshi e este daqui é o canal Crimes pelo Mundo, seja muito bem-vindo. Aqui tem vídeo novo toda quinta às 9 da noite e eu falo sobre casos criminais reais que aconteceram pelo mundo inteiro, mostrando assim que monstruosidade não tem nacionalidade, não tem gênero, não tem cor, não tem raça, qualquer um pode ser um monstro. O nosso caso de hoje se passa na Alemanha e hoje eu vou contar pra vocês a história da Li. Yandy Li nasceu em 9 de setembro de 1990 em Henan, que fica na China. Durante todo esse caso eu vou chamá-la pelo sobrenome por Li. O sobrenome é muito importante para as famílias asiáticas em respeito a ela, e a família eu chamaria ela apenas de Li, ok? A Li era filha única e ela e os pais dela se davam muito bem, era aquela família extremamente amorosa e unida. Após o colegial, a Li estudou engenharia civil na Universidade de Tecnologia de Henan, que fica lá na China, perto de onde ela morava, ela estudava. E enquanto ela estava se formando, a Li e os pais dela economizaram muito para que ela pudesse realizar o sonho dela de fazer pós-graduação na Alemanha. A Li sabia que todos os anos o professor da universidade, o Rudolf Lockmann, e a esposa dele, que era chinesa, viajavam da Alemanha para a China para entrevistar possíveis candidatos para o curso de pós-graduação, que era extremamente concorrido ali na universidade onde o professor Rudolf dava aula. Então ele foi para a China para entrevistar alguns candidatos e ele entrevistou a Li. E imediatamente a Li causou uma ótima impressão no Rudolf. Ela era uma pessoa, gente, muito aberta, muito comunicativa. Ela falava muito sobre o pai dela, porque o pai dela era policial. Ela tinha muito orgulho disso. Então o professor Rudolf considerou a Li a candidata perfeita para o curso de pós-graduação. E em 2015 a oportunidade surgiu para a Li e ela foi estudar com muito orgulho e com muito apoio dos pais dela na Alemanha. A Li então chegou na Alemanha e ela adorou. Ela foi para morar em uma cidade chamada Dessau, onde ela também estudaria. Essa é uma cidade muito conhecida ali na Alemanha por ser uma cidade pequena e grande ao mesmo tempo, uma cidade tranquila, mas também agitada e uma cidade super segura. Então todo mundo que conhece essa cidade de Dessau fala que é uma cidade maravilhosa para morar. Ali ela ficou em um apartamento compartilhado com outros estudantes no centro da cidade. Então ela adorou e ela se adaptou muito rápido na nova vida dela. A universidade que ali estava estudando se chama Bauhaus e essa universidade ela oferece cursos em inglês e atrai muitos estudantes do mundo inteiro. O professor Rudolf, que é aquele que foi entrevistar ela lá na China, ele também era o professor dela ali na cidade de Dessau. O tempo foi passando e já estamos em maio de 2016, onde a Li já estava estudando por volta de 1 ano e meio e ela estava muito feliz. Ela sabia que no final do ano de 2016 ela concluiria o curso dela, ela se formaria e ela estava muito feliz com mais essa vitória que ela tinha conquistado na vida dela, porque seria uma vitória dela e também dos pais dela nessa conclusão, porque eles batalharam bastante por isso. Ali ela gostava muito de esportes e não importava o quão exigentes estavam os estudos dela, ela sempre encontrava um tempo do dia dela para sair para correr. Ela amava fazer isso. Então no dia 11 de maio de 2016, por volta das 8h30, ali ela se despediu dos colegas ali de apartamento dela, colocou os fones de ouvido, o tênis e saiu para correr. O tempo foi passando e nada dali voltar para casa. Como a Li saía todo dia para correr, mais ou menos no mesmo horário, e voltava mais ou menos no mesmo horário, todos os colegas de apartamento dela ficaram muito preocupados, mas todos os colegas também eram estrangeiros e eles não sabiam bem o que eles tinham que fazer. Eles ligaram várias vezes para o telefone da Li, mas ela não atendeu. E então alguns deles eles se dividiram em 2 grupos. Um grupo saiu para procurar ali pelas ruas e outro grupo ficou no apartamento para que caso ela voltasse, eles pudessem se comunicar. Mas gente, o grupo não conseguiu encontrar a Li e a Li não voltou para casa. Então assim que amanheceu, sem mais saber o que fazer, o grupo de amigos da Li que moravam com ela ali, eles foram até a universidade e informaram o responsável que atendia os estudantes chineses que moravam em Dessau.
Esse responsável ele ligou imediatamente para a polícia e relatou o desaparecimento da Lee. A polícia agiu rapidamente e enviou centenas de policiais por toda a cidade para procurar por ela. Os chineses que residiam ali em Dessau, eles se uniram e entraram em contato com a embaixada da China que ficava em Berlim para pedir ajuda para buscas, né? E a embaixada realmente mandou vários policiais, várias pessoas para ajudar na busca pela Lee. Antes da hora do almoço, gente, toda a cidade de Dessau já sabia que a Lee estava desaparecida. Foi usado então helicópteros, cães farejadores e buscas terrestres foram feitas. Na manhã seguinte ao desaparecimento da Lee, ninguém ainda tinha encontrado ela, ninguém sabia onde ela estava. Então os policiais tentaram ligar mais uma vez para o telefone dela e um homem atendeu. Ele atendeu rapidamente, desligou e os policiais tentaram ligar mais várias vezes e nada. Então 4 minutos depois esse telefone foi desligado totalmente e ele não foi mais religado. Quando o telefone da Lee foi desligado e não foi religado, os policiais eles tinham certeza que alguma coisa grave tinha acontecido com a Lee. E as buscas então ficaram mais intensivas e eles procuraram ela pela noite inteira. Os pais da Lee, eles foram informados, né, eles estavam lá na China sobre o desaparecimento dela e o professor Rudolph, ele garantiu aos pais da Lee que ele ficaria em contato com eles, assim, praticamente 24 horas e que ele avisaria qualquer coisa que fosse descoberto sobre ela. 2 dias após o desaparecimento da Lee, o corpo dela sem vida foi encontrado no meio de algumas árvores. Gente, o corpo dela foi encontrado na mesma quadra que ela morava, ou seja, ela estava a poucos passos do prédio onde ela morava. Ela estava a menos de 300 metros de um posto policial. O tempo inteiro ali ela estava literalmente escondida debaixo dos olhos de todo mundo. E o corpo dela foi encontrado com tantos ferimentos no rosto e na cabeça que era tão grave, era tão pesado que não foi possível uma identificação positiva ali no local. Ali também foi encontrada sem as partes de baixo da roupa dela e era visível que ela tinha sido abusada. O professor Rudolph ele foi chamado para fazer uma identificação positiva se era ou não ali e depois ele disse em uma reportagem, abre aspas, a boca dela foi arrancada. Ela tinha tantos ferimentos que era visível a luta dela pela sobrevivência. Fecha aspas. No local em que a Lee foi encontrada, os policiais fizeram uma extensa busca ali, procurando novas pistas. Mas as roupas da Lee, o telefone celular dela e a chave do apartamento dela não foram localizados no local. Os legistas concluíram que a Lee, ela foi jogada no local onde ela foi encontrada e que ela perdeu a vida em um outro local. Dia 18 de maio, uma semana após o crime, 600 estudantes chineses fizeram uma vigília em homenagem a Lee. E aconteceu várias outras cerimônias em homenagem a Lee. E todas essas cerimônias e essas vigílias ajudaram a manter a história da Lee sob os olhos do público. E todo mundo queria justiça por ela. O caso da Lee ele causou uma grande comoção na mídia chinesa e eles noticiaram muito o caso dela. Um alerta foi emitido, né, pela embaixada da China em Berlim e pedia para que os estudantes chineses que moravam na Alemanha não andassem sozinhos, não corressem sozinhos e muito menos falassem com estranhos. Esse caso ficou tão grande, tão midiático e causou tanto medo nos estudantes chineses que moravam ali na Alemanha que muitos deles retiraram as inscrições e voltaram para a China. Apesar de todos já terem certeza que era o corpo da Lee, mesmo assim foi feito um exame de DNA porque estava irreconhecível, né? E esse exame de DNA realmente confirmou que era o corpo da Lee e imediatamente os pais dela foram informados. O relatório do exame do corpo da Lee, gente, concluiu que ela havia sofrido muito antes de perder a vida, mas concluiu também que ela lutou muito para tentar se livrar do agressor dela. Os ferimentos dela foram tão extensos que o patologista nem conseguiu determinar a causa exata da perda da vida dela. Ela tinha várias costelas quebradas, ela tinha sido abusada, ela tinha incontáveis hematomas por todo o corpo. Foi realmente uma brutalidade que fizeram com ela. As células de pele sobre a unha da Lee mostravam como ela deve ter tentado se defender do agressor dela.
e também levou com ela o DNA dele. Eles obtiveram um perfil de DNA do indivíduo que abusou dali, que tirou a vida dela. Esse DNA desse agressor foi processado pela Polícia Federal Criminal, mas não correspondeu com ninguém que já tinha o DNA ali naquele banco. Então eles sabiam que esse agressor ou nunca tinha cometido outro crime, ou se tinha cometido ainda não tinha sido pego para ter o DNA dele ali, né? A Universidade de Bauhaus, onde ali estudava, levantou fundos e conseguiu cobrir as despesas de viagens dos pais dali para eles irem para a Alemanha. Eles só não foram antes, gente, porque realmente eles não tinham condições financeiras de ir para a Alemanha. Assim que o pai dali chegou lá, né, eu já comentei que ele era policial, ele conversou com todos os investigadores, ele confiou na investigação que estava sendo feita, mas ele pediu para ele ser levado até onde a filha dele tinha sido encontrada. E assim que ele chegou lá, ele olhou em tudo e ele já falou para os investigadores que eles precisavam investigar os prédios vizinhos, porque possivelmente o criminoso, o monstro que tirou a vida da filha dele, morava naqueles prédios. Ele jogou o corpo da filha dele de um prédio que ele conhecia, que possivelmente de um prédio que ele morava. Então ele falou isso para os investigadores. Em uma segunda-feira, dia 23 de maio, 12 dias após Ali perder a vida, Sebastian Flatt, de 20 anos, entrou na delegacia de polícia de Dessau. O Sebastian era um rosto muito familiar ali na delegacia, mas não era porque ele era criminoso não, gente. Ele era filho da Romana Flatt, que era uma policial muito conhecida ali em Dessau, e o padrasto do Sebastian era chefe de polícia em Dessau. Então o Sebastian entrou ali na delegacia e ele falou que ele precisava fazer uma declaração sobre o corpo encontrado perto da casa dele, o corpo da Ali. Todos os policiais que ouviram isso ficaram em choque. Como assim? Ele tem alguma coisa a ver com o desaparecimento e com esse ato tão brutal que aconteceu com a Ali? Mas o Sebastian explicou que possivelmente o DNA dele estaria no corpo da Ali porque ele tinha mantido relações com ela na noite anterior ao desaparecimento. O Sebastian contou que ele e a noiva dele, uma moça chamada Xenia Lang, conheceram Ali e perguntaram para ela se ela estaria interessada em manter relações a três. Segundo o Sebastian, Ali concordou e os três mantiveram relações consensuais na noite anterior ao desaparecimento. Após manter as relações, Ali foi embora, segura e bem, foi a última vez que ele viu Ali. Bom, os policiais então decidiram que eles precisavam conversar com a Xenia, já que ele tinha falado que estavam os três juntos. A Xenia, ela tinha 2 filhinhos pequenos, o filho mais novo era dela com o Sebastian e o mais velho era de um outro relacionamento. E ela estava indo buscar esses 2 filhinhos na escola quando os policiais abordaram ela e pediram para que outros policiais ficassem com as crianças enquanto a Xenia foi levada para a delegacia para prestar o depoimento dela. A Xenia falou a mesma coisa que o Sebastian, que ela não tinha nada a ver com o crime, que eles tinham tido relações consensuais a 3. Tanto o Sebastian quanto a Xenia, eles deram voluntariamente o DNA deles e falaram que eles não tinham nada para esconder. Só que assim, os 2 eram os últimos a verem Ali com vida, então eles eram suspeitos, né? Estavam sob custódia. Então os investigadores resolveram ir até o apartamento do Sebastian para ver se eles encontravam alguma coisa. A localização do apartamento, gente, era profundamente significativa. Onde o Sebastian e a Xenia moravam era ao lado de onde Ali morava. E o corpo dali foi encontrado em árvores que ficavam adjacentes ao apartamento onde o Sebastian e a Xenia moravam. E isso era extremamente importante para a polícia. Os policiais então foram até o apartamento do casal, revistaram tudo, estava tudo limpo, estava tudo ok. Só que nesse bloco de apartamentos estava acontecendo uma reforma e muitos moradores optaram por deixar o prédio durante essa reforma. Então existiam vários apartamentos vazios nesse bloco de apartamentos. Então uma equipe forense começou a vasculhar apartamento vazio por apartamento vazio, até que eles encontraram um apartamento no primeiro andar, aonde se depararam com uma verdadeira câmara de fazer pessoas sofrerem. Havia respingos de sangue por toda parte, do chão até 3 metros de altura, toda a parede. Gente, era visível que Ali tinha perdido a vida naquele apartamento de uma forma longa, violenta e dolorosa e que possivelmente tinha durado horas nesse sofrimento.
A partir do momento que o teste de DNA comprovou que o DNA no corpo dali era do Sebastian e que o DNA daquele apartamento onde estava lotado de sangue era o DNA do Sebastian, da Xenia e dali, os policiais prenderam oficialmente o Sebastian e a Xenia. A polícia teorizou que o casal atraiu ali para aquele apartamento vazio, aonde ela foi violentada e perdeu a vida. Mas o Sebastian e a Xenia, gente, apesar de todas essas provas, eles continuavam a afirmar que eles não tinham feito nada com a Lee. Até que em 24 de maio, o promotor-chefe responsável por esse caso, chamado Volker Bittmann, ele deu uma entrevista coletiva. Ele anunciou que haviam 2 suspeitos sob custódia, chamados Xenia e o Sebastian. E o Bittmann, ele contou a declaração do Sebastian. Ele falou que supostamente eles tinham feito um trisal e que as coisas tinham saído de controle. Este anúncio público feito pelo promotor-chefe, falando sobre as versões dos eventos contados sobre o olhar do principal suspeito, irritou demais a família dali e toda a comunidade chinesa que morava em Dessau. E também a China, né? Todo mundo que morava na China estava acompanhando muito esse caso. Eles sentiram que a história que o Sebastian contava manchava o caráter e envergonhava a Lee como vítima. Então os pais da Lee entraram com uma queixa formal contra o Bittmann, pedindo para que ele fosse retirado do caso da filha deles. Só que acabou, gente, que não deu em nada, ninguém levou essa queixa a sério e o Bittmann continuou sendo o promotor principal do caso. Os pais da Lee, então, resolveram contratar um investigador particular para conduzir uma investigação independente, porque eles começaram a desconfiar bastante da polícia de Dessau. Quando a polícia de Dessau revistou o apartamento da Lee, eles se esqueceram de levar o diário dela. E o pai dela achava extremamente importante que a polícia lesse o diário da filha dele, porque assim os policiais teriam uma visão de como a Lee era uma pessoa correta, uma pessoa que jamais se envolveria com 2 pessoas como a Xenia e o Sebastian. A mídia chinesa começou a criticar bastante o sistema jurídico alemão. E eles colocavam muito em dúvida que a polícia ali de Dessau estava fazendo uma investigação direito para solucionar esse crime. Como os pais do Sebastian eram policiais graduados ali, cresceu uma enorme suspeita que eles estavam encobrindo o crime do filho. A mãe do Sebastian, a Romana, ela era policial ali em Dessau há mais de 24 anos. E o padrasto do Sebastian, o George, ele era chefe de polícia em Dessau há muitos anos. Inclusive, no começo da investigação sobre o crime contra a Lee, a Romana, ela estava ajudando nessa investigação. E ela foi até aquele conjunto de apartamentos onde a Lee foi encontrada ali naquela árvore ao lado. E ela interrogou vários moradores ali que eram vizinhos do filho dela, mas ela não interrogou o próprio filho. O Sebastian se apresentou 10 dias após o corpo da Lee ser encontrado. E nesse período de 10 dias, ele ligou para a mãe dele nada menos do que 40 vezes, fazendo até mesmo 10 ligações em um único dia. Então, como começou muito falatório da mídia sobre esses casos de que a polícia poderia ter muito conflito de interesse, a investigação foi assumida pela polícia de uma outra cidade. E durante a investigação, foi descoberto que o Sebastian tinha outras 40 acusações criminais contra eles, incluindo incêndio criminoso, danos à propriedade e agressão. E todos esses 40 processos estavam em andamento e tudo apontava para múltiplos encobertamentos orquestrados pela mãe dele, a Romana, para manter ele fora da prisão. Os investigadores examinaram mais de perto os antecedentes da família Flatt. E eles viram que a Romana teve o Sebastian quando ela tinha 19 anos. Ela era uma mãe solteira e a Romana e o Sebastian eram praticamente inseparáveis. A Romana ela se casou com o George alguns anos depois que ela se separou, quando o Sebastian ainda era muito pequenininho. E o George ele criou o Sebastian como o próprio filho dele. Mas desde sempre o George era como se fosse uma pessoa de fora da família. A família realmente era o Sebastian e a Romana. Eles eram carne e unha. Sempre que o Sebastian estava com algum tipo de problema, a mãe dele vinha em socorro dele, vinha em defesa dele e livrava a cara dele. Nos primeiros anos da escola ali, houve um incidente em que o Sebastian ele apalpou uma professora. Quando a Romana foi informada por essa professora sobre o comportamento inadequado do filho dela,
A Romana se recusou a acreditar no que a professora estava contando e ela mudou a situação de lado, culpando a professora e insinuando que, na realidade, a professora tinha tocado no Sebastian. Quando o Sebastian cresceu mais um pouquinho ali, quando ele era adolescente, ele abusou de um membro da família, uma menina de 13 anos, e ele foi enviado para uma clínica de crianças e adolescentes com problemas psicológicos. Só que durante o tratamento, a Romana, a mãe dele, tirou ele antes do tempo, da previsão de término desse tratamento. Ela alegou que o Sebastian estava com muita saudade de casa e que ela não iria mais permitir que ele recebesse qualquer tipo de tratamento psicológico. Gente, a Romana ela ignorou totalmente o relatório do psiquiatra que dizia que o Sebastian mostrava poucos sinais de consciência e nenhum sinal de empatia pelos outros, e ele sempre se sentia tratado injustamente. Na época do crime, o Sebastian e a Xenia estavam juntos há 3 anos. Ele estava desempregado e recebia apoio financeiro dos serviços governamentais, e quando tudo estava muito difícil, ele pedia dinheiro para a mãe dele e a mãe dele dava. Uma semana depois que o corpo dali foi encontrado, a Romana e o George, eles supostamente ajudaram o Sebastian e a Xenia a sair do apartamento e a retirar muitas coisas de lá. Claro, né, o George e a Romana, eles negaram ter entrado no apartamento, eles falaram que não sabiam de nada, mas um colega policial viu os dois carregando várias sacolas no dia seguinte ao crime, né? A Romana, ela insistiu que ela nunca esteve no apartamento, pois ela havia machucado o joelho e ela não conseguiria nem subir escadas. Mas todo mundo sabia que ela e o George estavam encobrindo o crime do filho. Ela disse, gente, também que só falou com a Xenia no domingo, quando ela ligou falando que eles já tinham feito a mudança, que estava tudo certo. O que era mentira, né? Que a gente sabe que o Sebastian ligou para ela mais de 40 vezes. O George, ele admitiu que ele estava fora do apartamento do casal naquele sábado, mas ele falou que ele só levou alguns utensílios domésticos para uma nova casa do casal e que ele nem tinha entrado no apartamento. No dia 6 de junho de 2016, enquanto ocorria o funeral para Lee, a Romana e o George estavam ambos supostamente de licença médica. Eles aproveitaram, gente, essas folgas para organizar uma festa para comemorar a abertura de uma cervejaria, um restaurante que eles tinham fundado ali, um restaurante que se chamava Isto é Amizade. Enquanto, né, gente, a família e os amigos dali lamentavam a perda dela ali naquele funeral, a Romana distribuía taças de champanhe e o George trabalhava no bar. Ambos os oficiais receberam essa licença forçada no dia 8 de junho. O promotor público, ele afirmou que havia uma investigação em andamento sobre a Romana e o George para estabelecer o envolvimento deles no caso da Lee. Então eles resolveram afastar esses dois porque não fazia sentido eles estarem trabalhando enquanto eles estavam sendo investigados. Então, por isso que eles estavam com essa licença médica forçada, né? O George, ele afirmou que essa inauguração já estava planejada há muitos anos e que ele não iria cancelar por causa de uma investigação e por causa de um crime que ele não tinha nada a ver. Mas os supervisores dele acharam que poderia ter sido adiado, sim, por respeito a um caso em que o enteado dele estava envolvido e que eles próprios poderiam estar envolvidos. O George, ele foi transferido para uma outra cidade, mas um tribunal posteriormente rejeitou o caso contra ele e ele foi reintegrado como chefe de polícia de Dessau depois de pouquíssimo tempo. O procurador-geral também concluiu que a Romana nem o George tiveram qualquer influência na investigação sobre o filho deles e nem ajudaram a encobrir nenhum crime, e os dois voltaram com suas carreiras do ponto que estavam e nada aconteceu com eles. Um tempo depois, um dono de uma loja entregou à polícia as imagens de segurança da câmera dele. Essas imagens não foram disponibilizadas para o público, mas eu vou falar o que tem no relatório policial. As imagens mostravam exatamente o dia em que a Lee desapareceu. Nessa gravação, mostra a Xenia esperando em frente ao apartamento dela. E também mostra o momento em que a Lee está voltando para casa, quando ela foi abordada pela Xenia. Essas gravações não têm som e as imagens são em preto e branco, mas a conclusão lógica ali dos sinais manuais e da linguagem corporal foi que a Xenia pediu a Lee para ajudar com algo em o apartamento dela no andar de cima.
Ali parece estar um pouco apreensiva, ela olha por cima do ombro, vendo se tem mais alguém para ajudar a Xenia em vez dela. Mas não tinha ninguém ali por perto, então a Xenia fala mais alguma coisa para Ali e Ali entra com ela no apartamento para ajudá-la. Então agora os policiais tinham certeza e conseguiam comprovar que a Xenia era tão culpada e ativa no crime quanto o Sebastian. Enquanto toda essa investigação estava acontecendo, o Sebastian e a Xenia estavam presos. E enquanto estavam presos, o Sebastian, ele constantemente reclamava de tudo com os funcionários da prisão. Até o médico da prisão reclamou dos insultos vulgares que o Sebastian direcionava a ele. Era evidente que o Sebastian não tinha respeito nenhum pelas autoridades e ele deixou bem claro que ele achava que ele não pertencia àquela prisão. O Sebastian ele foi avaliado pelo psiquiatra forense Bernard Lerge e ele observou que apenas duas coisas faziam o Sebastian se manter vivo, que era sexo e o poder. O Sebastian era um verdadeiro psicopata. Enquanto o Sebastian estava preso, uma mulher se apresentou e alegou que o Sebastian havia abusado dela 2 vezes em 2013. Ele a intimidou a tal ponto e ela estava com tanto medo dele que ela permaneceu em silêncio por 3 anos. Ela só teve coragem de denunciar ele quando ela viu que ele realmente estava preso e que ele não iria sair da cadeia tão cedo. Bom, então começou o julgamento do casal em 25 de novembro de 2016. O Sebastian e a Xenia, no início do julgamento, já se declararam inocentes. E 2 meses após começar o julgamento, finalmente a Xenia resolveu quebrar o silêncio e resolveu expor todos os segredos mais sombrios do relacionamento desses dois. Os detalhes sobre a noite em que Ali perdeu a vida e os eventos que levaram a isso. A Xenia contou ali no tribunal que ela teve um passado muito conturbado e violento. Aos 12 anos ela foi abusada pelo padrasto e aos 16 ela engravidou do namorado do colégio, mas ele a deixou assim que o bebê nasceu. Quando a Xenia conheceu o Sebastian, ela estava familiarizada com essa dinâmica entre um agressor e a vítima, e ela entrou em uma vida de submissão ao lado dele. A Xenia ela contou ao tribunal que o Sebastian sentia muito prazer em machucar as parceiras dele. Inclusive, ele até redigiu um contrato para regular a relação dos dois. Era tudo, gente, uma questão de controle para o Sebastian. Se a Xenia se recusasse a ter relações, havia um catálogo de punições em que ele escolheria para que ela pudesse sofrer. Ele até mesmo, gente, fez um vídeo caseiro de si abusando dela. Numa ocasião, a Xenia enviou uma mensagem de texto para a Romana, pedindo para ela, por favor, que ela ajudasse ela, que ela fosse para a casa dela imediatamente, porque o Sebastian queria tirar a vida dela. E na mensagem ela diz assim, que por favor, não conta para o Sebastian que ela está pedindo ajuda dela, mas que venha o mais rápido possível. A Romana só respondeu essa mensagem no dia seguinte, e em vez de verificar, né, se a Xenia estava bem, ela queria saber o que a Xenia tinha feito para o Sebastian, para deixar o Sebastian tão bravo, e que ela precisava aguentar as consequências por ter deixado o filho dela bravo. De acordo com a Xenia, o Sebastian ameaçou deixar ela se ela não trouxesse uma outra mulher para que ele pudesse abusar. Quando a Xenia se recusou, né, a trazer uma outra pessoa para o relacionamento, o Sebastian ele explodiu e ele disse que ele iria tirar a vida dos 2 filhos deles. Foi quando a Xenia então saiu para a rua desesperada para encontrar alguém, qualquer pessoa, e ela encontrou Ali. A Xenia pediu ajuda para Ali para carregar umas caixas escada acima. Assim que Ali começou a ajudar a Xenia com essas caixas, assim que Ali entrou no prédio, o Sebastian apareceu, ele estava escondido e ele mobilizou Ali por trás, assim, no pescoço dela, e ele forçou ela a entrar no apartamento, aquele apartamento vazio, que estava em reforma, sabe? Que se tornou ali a câmara de tortura pelas próximas horas. O Sebastian e a Xenia tentaram amarrar Ali, mas ela lutou muito, ela conseguiu escapar dos dois, mas o Sebastian conseguiu pegar ela. Então foi quando a Xenia ouviu os 2 filhos gritando no andar de cima. Ela deixou Ali junto com o Sebastian ali, os 2 ficaram sozinhos e ela subiu para acalmar os filhos. Quando a Xenia conseguiu acalmar os filhos, o Sebastian chamou ela de volta.
Quando a Xênia chegou no apartamento, o Sebastian mandou que ela abusasse dali e a Xênia abusou. Quando a Xênia terminou o abuso, quem abusou dali foi o Sebastian. Enquanto o Sebastian estava abusando dali, a Xênia subiu para colocar os 2 filhos dela para dormir. Eu quero que vocês observem bem que a Xênia ela teve várias oportunidades de pedir ajuda. Ela saiu do apartamento 2 vezes. Ela tinha telefone celular, ela tinha telefone na casa dela, ela podia ter pedido ajuda para alguém, mas ela optou por não. Depois que ela colocou as crianças para dormir, ela voltou para o apartamento. E quando ela chegou lá, o Sebastian disse a ela que ele tinha acabado de tirar a vida dali. Depois da meia-noite, o Sebastian e a Xênia carregaram o corpo dali para uma parte abandonada no fundo desses prédios, aonde eles jogaram o corpo dali através de uma janela. Ele caiu no meio das árvores que tinham ali e o corpo dali foi encontrado 2 dias depois. Nas imagens da câmera de segurança, fornecidos pelo aquele dono da loja, dá para verificar o Sebastian. O Sebastian pode ser visto saindo do prédio de madrugada. Ele caminha na direção dessas árvores, ele verifica ali, ele dá uma olhada, possivelmente ele tá vendo onde o corpo dali caiu e depois ele volta para dentro do apartamento. Bom, gente, após todas essas declarações feitas pela Xênia, as provas das câmeras e os testes de DNA, Xênia foi condenada a 5 anos e meio de prisão e o Sebastian foi julgado como adulto e foi condenado à prisão perpétua. O Sebastian e a Xênia ainda terão que pagar cerca de 60 mil euros em danos para a família dali. E eu acho que eles nunca nem vão pagar isso aí, porque até agora eles não pagaram 1 centavo para a família dela. Mais uma jovem linda, talentosa, com um futuro promissor, que teve seus sonhos roubados por causa de um casal monstruoso. Eu não concordei com a pena da Xênia, eu acho que ela deveria ter pegado prisão perpétua igual do Sebastian, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse caso? A gente conversa aí nos comentários e agora eu vou para o quadro, o beijo especial. Um beijo especial para a Valéria de Joinville, Santa Catarina, e para a linda filhinha dela, a Rebeca. Beijo para vocês, minhas 2 princesas. Um beijo especial para a Luciana de Guarulhos, São Paulo. Um beijo para você, minha linda Lu. E um beijo especial para o José Schmidt, o meu amigo querido que mora lá na Alemanha. Um beijo para você, meu amigo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima quinta, às 9 da noite. E vocês, é melhor ter cuidado em ajudar alguns vizinhos.